Muito bom dia aos meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz de Deus. O ID Podcast começa mais um dia com a graça de Deus. E já como sempre inicio pedindo, para que vocês possam se inscrever nos canais de podcast em que o ID Podcast está hospedado. No Spotify, no Google Podcast, na Amazon, no Facebook, no YouTube, no Instagram. Estaremos futuramente no TikTok e também em breve estaremos transmitindo ao vivo para o Facebook e para o YouTube também. Irmãos, essa semana tem sido uma semana diferente, porque Deus tem me trazido os temas para explorar aqui de situações que eu tenho passado no meu dia a dia. A cada dia em que eu termino um episódio desse podcast essa semana, tem acontecido situações que me fazem refletir. Aliás, Deus me permite refletir e me traz à mente textos bíblicos em relação àquela situação que aconteceu no dia. E assim, Deus me inspira a trazer temas relacionados a essas situações. Essa semana eu falei sobre o despertamento dos crentes, dos cristãos, que é necessário. Eu falei sobre ele 2 vezes, na segunda e na terça. Falei sobre a necessidade da igreja amar o seu próximo, amar o seu irmão na fé, a necessidade de termos amor pelo nosso próximo, aquele que frequenta a mesma fé que nós, que tem a mesma fé que nós, aliás, e também a mesma fé, aliás, aquele que não compartilha da mesma fé que nós, porque o amor é uma das essências de Deus. E como diz lá em 1 João 4, verso 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E ontem também aconteceu um episódio muito curioso, e Deus me permitiu que fosse gerado mais um tema a partir desse acontecido. E o título do episódio de hoje é: Você conhece o seu Salvador? Quando nós iniciamos a nossa caminhada cristã, ou melhor dizendo, quando nós estamos ainda na vida de pecados, com o mínimo de conhecimento das coisas de Deus, porque muitas vezes, mesmo no pecado, nós ainda conhecemos, mas de forma bem simples, de forma bem resumida, quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, a obra de Jesus Cristo. E quando Deus decide nos tirar desse mundo de pecado e nos levar para a sua maravilhosa luz, nós começamos a ter contato maior com as coisas dele. Começamos a conhecer mais sobre o nosso Criador, a conhecer mais sobre o nosso único e suficiente Salvador e a obra que o Consolador faz na terra.
E por que que eu resolvi trazer esse tema? Primeiramente porque Deus me inspirou a trazê-lo. E segundo, irmãos, porque nós vivemos numa época em que a busca pelo seu Salvador, ela já não existe mais com aquele fervor, com aquela vontade de conhecê-lo. Às vezes eu acabo me tornando meio repetitivo em algumas frases ou em alguns comentários, irmãos. Mas não é porque eu só sei dizer aquilo, não. Mas é porque as pessoas têm que entender como as coisas realmente funcionam. Porque eu já disse aqui várias vezes que não adianta você estar na igreja há tantos anos, porque muitas vezes muitas pessoas estão na igreja há tantos anos, mas não conhecem o seu Salvador, não conhecem a quem elas dizem que vão buscar ali na igreja. Você conhece o seu Salvador? Se alguém chegasse em você cara a cara e perguntasse para você o que Cristo significa na sua vida, o que você diria para essa pessoa? Qual seria a sua resposta? E se você respondesse essa pergunta e tivesse outra pergunta que dissesse o que significa para você, aliás, melhor, deixa eu reformular a pergunta. O que o seu Salvador fez por você? O que a obra dele fez na sua vida? O que você responderia? Irmãos, eu digo isso porque eu vejo que muitas pessoas estão dentro das igrejas, mas não conhecem a Cristo. Não conhecem nesse sentido dessas duas perguntas. Se forem lhe perguntadas quem é Cristo para você, não vão saber responder. Vão ali fazer ali tentar responder de uma forma que não é a forma correta. E se forem perguntadas qual o impacto que a obra de sacrifício dele fez, qual foi o sentido dessa obra, também não vão saber responder, irmãos. E você sabe por que não vão saber responder? Porque preferem ficar bitolados em doutrinas, muitas vezes doutrinas criadas por homens. Irmãos, isso gera orgulho, presunção. Você achar que você não tem que pegar a Bíblia para estudar, que você tem que esperar só pelo outro trazer a mensagem. Se a mesma Bíblia que ele tem, que o pregador que sobe no púlpito da sua igreja tem, você tem na sua mão. Irmãos, nós não devemos ficar esperando apenas por revelações, não, irmãos. A Bíblia ela nos foi dada para que nós estudássemos. Em João 5,39 está aqui. Eu vou ler aqui para os irmãos, porque tudo que é falado nesse podcast é com base na palavra de Deus. E Deus trabalha com as pessoas de maneiras diferentes. Não digo que ele não revela nada para ninguém, porque esses assuntos dessa semana ele tem colocado no meu coração. Mas isso não quer dizer que se você pegar aqui um texto no qual, igual eu vou ler aqui agora, e estudar esse texto, isso não te faz menor do que aquele que só espera a revelação, não, irmãos.
Isso é errado, isso gera orgulho, e orgulho não vem de Deus, presunção não vem de Deus. Em João 5,39 está escrito assim, irmãos: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Irmãos, eu vou até ler em outra tradução aqui, porque às vezes alguém não entende nessa tradução que é meia, né, ortodoxa demais. Mas eu vou pegar aqui João 5,39. Mas o que ela diz ali? Examinai as Escrituras. O que vocês entendem por examinar, irmãos? Qual é vocês entendem o significado da palavra examinar? Deixa eu achar aqui, 5:39. Olha aqui na outra tradução: vocês estudam as Escrituras porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna, e são elas mesmas que dão testemunho ao meu favor. Estudam, examinem. Por que eu tô falando isso daqui, irmãos? Porque muitas pessoas não conhecem o Criador, o Salvador e o Consolador, porque não fazem isso, não examinam as Escrituras. Só esperam revelações, adivinhações. Se a Bíblia fosse um livro, irmão, para que nós não lêssemos, ela só estaria na mão dos líderes da igreja. A Bíblia existe para todos nós, ela foi o primeiro livro impresso no mundo todo. E é o único livro que segue de geração em geração desde que foi criado. Vocês já pararam para imaginar se naquela época antiga, em que o povo estava no deserto lá fugindo do faraó? Depois disso, melhor dizendo, que eles estavam em peregrinação. E se Deus não tivesse colocado Moisés para guiar aquele povo no deserto? O que seria do povo? Irmãos, e mesmo colocando Moisés, o povo ainda se corrompeu, irmãos. O povo ainda se corrompeu. Porque quando Deus resolve ali chamar Moisés para que ele tenha ali, digamos que uma assembleia com Moisés ali durante 40 dias no Monte Horebe, em que ele fica afastado do povo, né? O povo fica lá embaixo e ele fica lá em cima no monte, e Deus cobre com uma grande névoa, com a sua presença. E diz que o Monte Horebe fumegava e estremecia, tamanho o poder desse Deus. O momento ali em que Deus foi passar instruções para Moisés. É o momento em que ele escreve nas tábuas os 10 mandamentos, e Arão fica lá tomando conta do povo. Sem ter a guia de Moisés, o que o povo decide fazer ali? Pede para Arão, dizem: Arão, acho que Moisés morreu. Nos faz um Deus para que nós adoramos. E começam a dar ali as suas peças de ouro para que Arão fundisse e criasse aquele bezerro para que eles adorassem. Por quê? Porque estavam sem a instrução. E hoje nós temos a instrução na palma da nossa mão
e nós não buscamos o nosso Salvador. Irmãos, nós não devemos de maneira nenhuma ter essa presunção de achar que estudar a palavra te faz menor. Porque se Deus revela a palavra para alguém, é porque antes disso, em algum momento da vida dela, ela pegou e abriu a escritura e estudou alguma parte. Eu volto aqui com aquele exemplo que eu fiz aqui. Você, quando vai fazer qualquer curso ou concurso para algum serviço ou para alguma coisa que você tenha que concorrer ali, qual é o seu papel? Não é estudar? Não é pegar os livros e estudar para entender a matéria, para que na prova você não leve bomba, para que você passe, para que você consiga aquela vaga, aquela promoção? Quando você vai tirar a sua CNH, você não tem que estudar as leis de trânsito? Você não tem que estudar o funcionamento do carro? E por que para obter a vida eterna e obter a vontade de Deus você não faz isso? Só fica esperando que os outros te tragam, sendo que você tem em mãos a palavra de Deus. Irmãos, tem uma frase que eu conheço faz algum tempo que diz que o papel, ele aceita tudo. Sabe por que o papel aceita tudo? Porque nele você pode fazer um desenho, você pode rabiscar, você pode redigir um documento ali e você pode escrever o que você quiser. Com o papel você faz o que você quiser. E tem irmãos que são assim, são como o papel, aceitam tudo. Por quê? Porque não buscam da escritura. Só ouvem ali o que o pregador fala e para eles está bom. Eu não vou buscar agora, mas tem uma passagem que diz sobre os bereanos, que quando Paulo começou a ensiná-los nas igrejas, os bereanos iam lá para ver, para acompanhar a pregação de Paulo, só que eles acompanhavam com as Bíblias da época, para saber se tudo que Paulo estava falando estava certo. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus, ela é texto, mas ela é contexto também. Não adianta você só pegar um versículo isolado e querer levar ele a ferro e fogo, não. Você tem que estudar o contexto, o que realmente aquela passagem quer dizer. Não é uma leitura superficial, como você lê uma revista, um jornal. E aí continuam na igreja e não conhecem o Salvador por causa disso, porque não conhecem, não buscam, não examinam as escrituras. Por não examinar as escrituras, não conhecem o seu Salvador. Quem é Cristo para você? O que a obra dele, o que o sacrifício dele fez por você, você sabe me responder? Porque eu tô aqui com a missão de pregar a mensagem, mas antes de eu ter esse privilégio que ele me deu, ele me ensinou, ele se mostrou para mim. Não digo em forma real, lógico, porque jamais nenhum ser humano vai conseguir ver a Deus e a Jesus, porque o pecado não nos permite isso. Nós seríamos instantaneamente fulminados. Mas ele se mostrou para mim aqui dentro das escrituras, através da oração, pedindo forças, pedindo sabedoria. Pedir
e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Está lá em Mateus. A todo que pede é dado. Agora, se você não busca, se você não tem coragem de abrir a palavra de Deus para conhecer o seu Salvador, você não pode jamais falar que todos estão equivocados. Por que eu falo isso? Porque mesmo conhecendo o meu Salvador, eu não deixei de ser pecador. Isso é fato. Eu posso cair a qualquer momento por qualquer motivo, se eu não vigiar, se eu não continuar com a minha comunhão com Ele. Porque vamos colocar aqui um parâmetro. Nós que estamos na igreja, vamos colocar a pessoa que só espera a palavra vir e não busca em casa, e aquele que mesmo com a palavra vinda, ele continua buscando em casa. Ele ora, ele decide se entregar a Cristo, ele busca na palavra. Qual é a diferença? Deus consegue transformar alguém que não dá brecha para ser transformado? Não. Porque Deus não obriga ninguém a nada. Nunca obrigou e nunca nem vai obrigar. Foi o que eu disse, nós devemos amá-lo sinceramente, sem obrigação. E aquele que busca, que faz as suas orações em casa, que decide se entregar porque reconhece quem o seu Salvador é para ele. Leia a palavra. Sabe qual é a diferença aí? É que aquele que busca, não só quando vai para a igreja, ele entende que ele é um pecador. Ele entende que ele é um pecador. Só que ele entende quem é seu Salvador, o que o seu Salvador fez por ele. E sabe o que meu Salvador fez por mim? Além de ter me resgatado, porque quem me conhece sabe como eu era. Quem me conhece sabe como eu era. E sabendo como eu era, sabe como eu tô sendo agora. Ninguém produz mudança por si próprio. Ninguém faz nada por si próprio, a não ser que Deus permita. Ninguém é uma pessoa ruim e da noite pro dia vira uma pessoa boa. Uma pessoa que é acostumada praticamente uma vida toda a beber, não deixa de beber da noite pro dia. Não deixa de falar palavrão da noite pro dia. Não deixa de ter pensamentos pecaminosos da noite pro dia. Porque pela nossa força nós não produzimos nada. É somente pela misericórdia de Deus. E a diferença entre aquele que só vai na igreja e só busca ali dentro e do lado de fora vive da mesma forma como vive os ímpios, é essa. Ela não entende quem é o seu Salvador e não entende qual é a obra, o efeito da obra dele sobre si. O meu Salvador, além dele ter me resgatado, ele me ensinou que a sua obra não faz com que eu vire um santo da noite pro dia, mas que eu reconheça os meus pecados e entenda que ele já sofreu e já morreu por eles. E pelo fato de ter se entregado na cruz e ter recebido o cálice da ira de Cristo, me justificou. Me justificou.
eu sou um pecador, mas eu entendo que Deus, que Jesus Cristo, se fez justiça por mim, porque eu não consigo produzir justiça por mim mesmo. Ele se tornou justiça por mim. Por isso que eu posso vir aqui, segundo a sua guia, e a sua instrução e a sua sabedoria, e abrir a Bíblia e falar sobre a palavra dele. Porque eu sei que eu sou pecador, mas eu me arrependi dos meus pecados. E quando a gente se arrepende, o que acontece quando a gente se arrepende dos nossos pecados? A gente pede a Deus força para não fazer mais. A gente se arrepende e não faz mais. Agora, uma pessoa que não conhece a obra de Cristo, que a obra de Cristo não produziu ainda nada nele, não produziu arrependimento nele, na mente dele, ele vai continuar pecando deliberadamente, vai continuar vivendo a vida. Quando tiver alguma coisa que acontecer que te desagrada, ela vai ficar nervosa, ela vai falar palavrão, ela vai escutar música do mundo, ela vai falar de assuntos que não são condizentes com um cristão, com um crente. Ela vai julgar. Se alguém lhe fizer mal, ela vai fazer mal de volta, vai ser vingativo. Não vai ter o dom de perdoar. Agora, uma pessoa que deixa Deus entrar no seu coração, fazer a transformação na sua vida, e entende quem Cristo é para ela, ela faz totalmente o contrário. Mas é por ela? Não, pela misericórdia de Deus, porque Deus a transformou. Ela deixa de falar palavrão, ela deixa de ter pensamentos pecaminosos, e se caso eles acabem acontecendo, ele pede para que Deus o ajude. Ele deixa de escutar as músicas que ele ouvia, ele deixa de falar as conversas que ele conversava. O que interessa para ela é Cristo, porque ela entende o que Cristo fez por ela. Então, pecadores todos vamos ser sempre, mas a diferença entre aquele que entendeu que foi justificado por Cristo e aquele que só fica dando desculpa, que não se rende ao chamado de Cristo, mesmo estando dentro da igreja, não abre o seu coração, fica presa nas correntes da doutrina. Por isso que ela não aceita quando uma pessoa que ela conhece, que é conhecida por ela, fala das coisas de Deus. Porque não foi transformada ainda. Isso, por que eu tô falando dessas coisas? Porque é o que eu vejo. E isso é preocupante. Isso é preocupante porque são pessoas do povo de Deus. Não são pessoas que estão aí fora. Não tem amor pelo próximo a ponto de ir e pregar o evangelho para elas. Isso é preocupante. Por isso que eu digo que as pessoas têm que acordar. Principalmente nós que estamos dentro da igreja. Não adianta a gente professar religião nenhuma se a gente não ama o nosso próximo que está lá fora. Se a gente só lembrar de ir para a igreja e sentar lá e cantar hinos e ouvir a pregação e depois voltar para casa e olhar com indiferença para quem está lá fora. Ninguém sabe da vida de ninguém. Até mesmo entre irmãos da mesma fé não tem união. Não buscam saber se está bem, se não está, salvo um ou outro que
é o que entende o que a igreja é, e aí faz visita, procura saber se o irmão tá bem ou não. Mas muitas vezes Malemar se cumprimenta quando vê. Não faz uma visita, não quer saber, sabe? Como as pessoas querem buscar o céu, querem estar no céu, gente. Se aqui na terra elas não exercem o seu papel, antes de obtermos a glória eterna, nós temos que praticar o reino aqui na terra. Nós, como povo de Deus, ser misericordiosos, ser piedosos de verdade, não querendo algo em troca. Não julgando o seu irmão. Porque é o que eu disse alguns episódios atrás. Se você, estando dentro da casa de Deus, você tem duas opções. Você tem duas opções. Se você não entender, viver uma vida dentro da igreja e não buscar a Deus, você corre o risco de descer à sepultura perdido. E isso não vai ser culpa de Deus, vai ser culpa sua. Porque você não buscou. Deus está dando a oportunidade para você, te chamou para a igreja, para a casa dele. E não haverá inocentes no dia do juízo. Não haverá inocentes. Ninguém vai poder chegar naquele dia e falar: Senhor, mas ninguém me falou. Não vai existir essa oportunidade. E as pessoas preferem ficar dando desculpas para não estudar a Bíblia, para não ter comunhão com Cristo dentro das suas casas. Usam o erro do outro, que também não tem entendimento, para justificar o seu. E nós não temos que olhar para o lado, nós temos que olhar para frente, para Cristo. Cristo tem que ser o alvo. Se o irmãozinho também está em erro, nós não devemos apedrejá-lo, disseminar o ódio. Nós devemos orar por ele e, se possível for, ter uma palavra com ele, mas com amor, com carinho, sem ofendê-lo. Porque hoje em dia, mais do que nas outras épocas, nós temos que ter muito cuidado com o que nós vamos falar para algumas pessoas, para que elas não venham se ofender e abandonar a igreja. Embora, se você estiver exortando alguém, mesmo com amor, e ela abandonar, você não está errado, porque se você exorta a pessoa, é porque você se preocupa com ela, você a ama em Cristo Jesus. Mas nós temos que ter sensibilidade na exortação. Não podemos chegar: irmão, você não pode fazer isso, isso e aquilo. Lógico que tem casos e casos. Tem pessoas que merecem a palavra um pouquinho mais dura assim, porque já são velhas de estrada, já não são mais criancinhas, mas ainda se portam como tal. Só que se ela sair da igreja e você exortou, a sua parte você fez. Mas não queira colocar a desculpa de que você gosta de continuar fazendo as coisas que você faz no erro do outro, ou porque você vive acorrentado às doutrinas da sua religião. A palavra diz: errai em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Cristo. Irmãos, existem
vários versículos aqui dentro da palavra que nos exortam a estudar a palavra. Deixa eu buscar aqui rapidamente Josué 1 verso 8. Esse é só um deles, tá, irmãos? Mas tem vários que nos exortam a ter a Bíblia nas nossas mãos para estudarmos. Diz aqui no capítulo 1, verso 8 de Josué: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Medita nele dia e noite. Não cesses, não cesses. O que significa não cesses? Não deixe, não pare de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite. Em João 5,39, examinar as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de Jesus. Irmão, quando você vai para a igreja, o que você busca lá? Qual tem sido o seu foco em ir para a igreja? Bênçãos materiais? Ou somente bênçãos em si? Você já foi para a igreja com o intuito de buscar o seu Salvador de todo o seu coração? Buscar a vontade dele, pedir para que ele abra sua mente para que você entenda a obra da salvação, para que ela flua no seu coração, nas suas entranhas, para que você entenda o significado da cruz. Ou você somente aceita tudo aquilo que é falado no púlpito e tá bom? E ainda tem um porém, tem um adendo nessa questão. Muitas vezes a pregação é maravilhosa, e mesmo assim você não põe em prática na sua vida. Você ouve uma pregação esplêndida, uma exortação maravilhosa, mas quando você sai da porta para fora, você volta a viver da mesma forma que vive todos os dias. Da mesma forma que um ímpio vive, fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros. Sempre. Em Tiago fala: aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, comete pecado. E se você continuar fazendo as mesmas coisas que um ímpio faz, que um ser humano que está fora da igreja faz, e não se arrepende disso, irmãos, que perigo isso para sua vida, que perigo isso para minha vida se isso acontecer comigo. Você continuar fazendo negócios e querendo só levar vantagem em cima dos outros e não se arrepender, ser desonesto. Fazer essas coisas e não se arrepender. Como pode um homem de Deus que se diz um servo de Deus e continuar vivendo como vive o ímpio aí fora e não se arrepender? E aí vem a questão. Muitas vezes as pessoas também não leem a palavra porque sabem que a palavra vai contra ela. A palavra expõe o nosso pior, o pior do ser humano.
por ela saber que ela ainda está no erro, mas ela não quer dar brecha para Deus trabalhar e não quer se arrepender, muitas vezes também é por isso que ela não pega a palavra de Deus para ler. Porque quando Deus revelar ali para ela, na sua casa, o seu erro, ela não vai poder esbravejar e nem querer apontar o dedo, porque é Deus quem está falando. Não sou eu, não é um outro conhecido dela, não é um irmão. Porque um irmão que possa vir a exortá-lo sobre algo que ele fez errado, na sua ignorância ele vai querer contradizer, vai querer achar ruim, vai responder mal, vai brigar, vai tratar mal. Se for eu, a mesma coisa. Mas e diante da Bíblia? Porque eu e alguém que possa exortar é um ser humano. E por essa pessoa ter essa mente fechada e achar que todo mundo é pecador porque não entende a obra salvadora de Cristo, vai achar que ninguém tem o direito de falar. E aí também não vai para as escrituras, porque se for para as escrituras e Deus revelar ali o seu pecado e os erros dela, apontar, ela não vai ter como retrucar, porque é Deus que está falando. Vai querer contradizer a Bíblia? Vai dizer que a Bíblia está errada? Não vai. Muitas vezes é por isso que não busca. Só que deixando de buscar, está deixando de conhecer o seu Salvador. E corre o grande perigo, o grande risco de viver uma vida dentro da igreja e não conhecer o seu Salvador, não conhecer o que Cristo é para nós. Irmãos, e isso não é presunção da minha parte, não. Eu oro a Deus todo dia para que eu não me torne soberbo, pelo fato de que, pela sua misericórdia, Ele vive em mim. Ele vive em mim. Eu quero fazer a vontade dele, não a minha. E eu não preciso ficar aqui me justificando, porque antes ele sabe da minha vida. E é só isso que interessa. E eu faço esse alerta, irmãos. Tenham cuidado. Não fiquem desse orgulho de achar que vocês não precisam ler a palavra. Se a Bíblia mesmo disse aqui, em 2 textos que eu li e dei a passagem, João 5,39, examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Josué 1,8, não cesses de ler, de falar, melhor dizendo. Não cesses de falar sobre o livro da lei. Antes medita nele dia e noite. Quem disse foi a palavra de Deus. Não veio aqui da minha cabeça. Não fui eu que peguei um pedaço de papel e escrevi isso, não. Foram homens inspirados por Deus. Então, irmãos, não tenham essa presunção de achar que vocês não precisam pegar a palavra. E não justifiquem o seu erro pelo erro do outro. Busque a Cristo, porque o Salvador está às portas. E nós temos que conhecê-lo. Conhecer e saber quem Ele é para nós e o que a sua obra fez por nós. Que a paz de Deus, a comunhão com Cristo e a presença contínua do Espírito Santo estejam sobre cada um de vós.